Olá pessoal, eu sou Everton Vieira Barbosa, professor na Universidade Sorbonne Paris Nord e membro do Núcleo de Estudos de História da Moda e da Indumentária UNEME. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha mais recente pesquisa sobre uma rede de impressos com conteúdo de moda organizada ao longo do século XIX em Paris e um pouco sobre a sua circulação transnacional. Após ter realizado algumas pesquisas que deram origem ao meu mestrado e doutorado, eu me deparei com um periódico francês chamado Le Moniteur de la Mode, publicado em Paris entre 1843 e 1913. Eu tenho tentado traçar a trajetória e as ações do primeiro redator dessa revista, chamado Adolphe Camille Gobot. E eu tenho percebido que esse indivíduo ele foi criando ao longo da sua carreira e trajetória uma rede de impressos de moda ou com conteúdo de moda. Por exemplo, Gobot ele estabeleceu um acordo com um casal de comerciantes de vestimentas chamados Popelin de Carré no início da década de 1840. Nesse acordo, os sócios eles assinaram um documento que oficializava legalmente a sociedade, fundando o Le Moniteur de la Mode, mas também permitindo a publicação de outros jornais de moda. Nesse mesmo período, além do Le Moniteur de la Mode, também foram lançados outros 3 periódicos, buscando atingir um público interessado em conteúdos mais especializados, como, por exemplo, cortes de cabelo, sapatos, alfaiatarias, entre outros assuntos do universo da moda. E até meados do século XIX, o Le Moniteur de la Mode ele já era enviado para correspondentes em toda a Europa e alcançando outros países e continentes, como a Rússia, a Turquia, o Egito e também nas Américas, sendo enviado para os Estados Unidos, o Chile, o Peru e o Brasil. E entre 1851 e 1865, uma edição franco-inglesa ou franco-americana foi publicada aparecendo de um lado da coluna o conteúdo francês e do outro lado o conteúdo inglês, mostrando que esse redator ele tinha um projeto ambicioso de fazer com que a sua revista fosse lida por um público consumidor anglófono instalado na França, mas também enviado para países anglófonos como no Reino Unido e nos Estados Unidos. E esses acordos estabelecidos com diferentes correspondentes permitiram que as descrições das ilustrações de moda fossem traduzidas e inseridas em outros periódicos, como por exemplo o Jornal das Senhoras no Brasil. E também as imagens foram anexadas, fazendo com que a revista do redator Gobot alcançasse diferentes lugares do mundo. Além de Gobot, também havia pelo menos um outro redator que também concentrou em torno de si alguns periódicos com conteúdos de modas, mostrando que esse tipo de rede era mais comum do que a gente poderia imaginar, mas que ainda precisa ser melhor explorada para compreender quem são esses indivíduos, quais são os seus interesses, os alcances desses impressos e toda a complexa gama de profissionais envolvidos mobilizando o comércio local, regional, nacional e internacional. E desde o final da década de 1830, eu encontrei indícios da criação de uma sociedade de jornais de moda reunidos, que será dirigido inicialmente por Mariton, um antigo cabeleireiro que se tornará redator. E assim como Gobot, ele criou uma rede de impressos de moda no século XIX. E a partir da década de 1870, essa sociedade foi dirigida por Gobot e sua família, demonstrando os interesses desses redatores em proteger essa rede de impressos contra concorrentes, copistas e outras ameaças que pudessem atrapalhar seus negócios. Bom, as principais fontes dessa pesquisa são a imprensa, mas também correspondências, fontes judiciais e policiais, as ilustrações de moda e pinturas e biografias de artistas da época, os livros marítimos de circulações de pessoas e de objetos para traçar o itinerário dessas circulações, e também os registros tipográficos e editoriais em diferentes arquivos que permitem conhecer melhor o cotidiano nas tipografias e nas casas editoriais. Bom, assim
Como é uma pesquisa inicial e em andamento, eu ainda tenho muita coisa para descobrir. Eu espero encontrar novas informações para compartilhar com vocês. Se você tiver mais curiosidades e interesses sobre o tema, é só me escrever ou me seguir. Então, muito obrigado ao Neme por esse espaço e a você por me ouvir. Até mais!